Então, nós estamos no quinto livro, na quinta obra da coleção de André Luiz, uma coleção que é um estudo muito profundo da vida no plano espiritual, e nós estamos estudando esse livro que se chama No Mundo Maior, né? É uma psicografia de Chico Xavier, pela inspiração, pelo trabalho mediúnico de Chico Xavier, mais do espírito André Luiz, né? Estamos no capítulo 2. Hoje nós vamos começar o 13º parágrafo, que tem conexão com o 12º parágrafo, tá? Esse capítulo 2, ele tem o título de Preleção de Eusébio. E para quem está começando agora, pode estranhar um pouco, porque a forma como nosso querido comandante Ascan, que é o mentor que coordena e dirige esse estudo, faz um pouco diferenciada, porque ele conhece o pensamento de Eusébio, visto que eles são companheiros de jornada, companheiros de trabalho. Ele conhece o pensamento de Eusébio. Então, ele trabalha esse estudo partindo do que Eusébio tinha em mente no momento do seu discurso, tá? Então, é muito profundo, né? Um espírito da ordem de Eusébio, da ordem dos espíritos puros, dos anjos, enfim, dessa ordem de espíritos, uma palavra dele exprime um livro, uma obra, né? Então, a gente tem essa proposta do mestre Ascan de não fazer esse estudo de uma forma leviana, superficial, mas buscando o entendimento verdadeiro do que Eusébio pretendia com as suas palavras. Aqui tem uma ficha catalográfica da obra, mas é só para ilustrar, né? Uma obra que foi publicada em 1947, mas que é muito atual. E por que ela é atual? Porque é uma obra que estuda os distúrbios psíquicos analisados do ponto de vista espiritual. E, segundo os espíritos, o maior problema da humanidade neste momento são os problemas da psiquiatria, né? Os problemas de enfermidades mentais oriundas mesmo dessa situação de caos social e moral que nós estamos vivendo, né? Então, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, esquizofrenia, todas as fobias, ideias fixas, neuroses, enfim, tudo isso é tratado, né, do ponto de vista espiritual, e se a medicina faz esse encontro de informações, ela tem aí a solução para muitos destes problemas. Estamos, então, nesse capítulo 2, e hoje nós vamos analisar o parágrafo 13. Assim, na entrelinha do parágrafo 13, nós estamos falando de mártires a assassinos. Então, o parágrafo 13 diz o seguinte: é por essa razão que os nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um polo a outro, a semear maus presságios. Até quando? Até quando seremos gênios demolidores e perversos, ao invés de servos leais do Senhor da vida? Temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Nós vamos parar por aqui. Tem toda uma relação com o parágrafo anterior, né? E é a partir disso que nós vamos fazer essa ligação para a gente tocar. Então,
esse estudo dessa parte, ele começa com Jesus, com a morte de Jesus. Começa com a morte de Jesus, né? Depois, os primeiros discípulos, atendendo o chamado de Jesus e de pregai, mas lembrando que eles eram homens e que, na verdade, para cumprir o chamado do mestre, eles estão o quê? Fugindo da perseguição romana e do sinédrio, que logo após a prisão e o martírio de Jesus, ele se põe a buscar os seguidores do Cristo, né? Então, a gente tem que entender que há louvor, sim, né? Nesses homens rústicos que vão pregar, principalmente Pedro, porque Pedro é o mais arrependido do grupo. Pedro é aquele homem grosseiro, rústico, né? Impetuoso, que apesar de toda aquela boa vontade dele, ele é impulsivo. Não se esqueçam de que ele corta a orelha de um soldado romano. E ele tem que sair correndo, fugindo, porque ele ia ser preso e, da mesma forma, ia ser martirizado, né? Então, o embanha tua espada continua prevalecendo. Então, eles vão e tudo mais, mas Pedro, ele se converte, ele se autoconverte. E ele se torna, sim, um grande divulgador dos ensinamentos cristãos, né? Mas eu gosto sempre que vocês se lembrem que eles eram homens, né? Bom, então há toda uma perseguição do Sinédrio e de Roma, trazendo toda aquela violência dos circos, né? Vocês vão se lembrar dos cristãos sendo jogados aos leões famintos, às feras famintas, enfim, tudo aquilo. E aí vem uma concentração de cristãos em Antioquia, né? Que está no Oriente. Eles saem do Ocidente, ali daquela parte, e vão para o Oriente, de Roma, e vão para o Oriente. Ali tem um pensamento mais liberal. Muitos moradores de Antioquia têm uma formação helênica, então eles têm a mente mais aberta, baseado já no estudo dos filósofos helênicos, né, gregos, e tem uma profusão de deuses. É uma cidade que tem um leque, né, politeístico imenso. E por isso mesmo, por essa diversidade de deuses, eles são mais liberais. Eles se toleram, porque existem muitas crenças deísticas de diferentes nacionalidades. Então, é mais um Deus. Chegam os cristãos ali, com a sua crença num Deus único, no Messias, que prega esse Deus único de amor, para eles é mais um Deus. Então, eles aceitam com tranquilidade, relativa tranquilidade, porque muitos sacerdotes de alguns templos que recebiam muitas doações começam depois a questionar esse estado de coisas, né? Mas eles aceitam com mais naturalidade, e é ali, Antioquia, que se recebe pela primeira vez a alcunha de que os seguidores de Jesus, os seguidores do Cristo, eram cristãos, né? Pois bem, depois vem Constantino, oficializa o cristianismo como religião, não como religião oficial de Roma, mas institucionaliza o cristianismo como religião. Então, ele passa a ser tolerado não só no Oriente, mas no Ocidente também. Vocês se lembram que o Império Romano era dividido em dois, né? A parte ocidental e a parte oriental. E cada uma das partes era dividida em dois imperadores, né? Então, ele passa a ser tolerado em todo o Império Romano sem perseguição.
E aí o sinédrio é obrigado a recolher-se à sua insignificância, né? Aí começam, então, a surgir os primeiros bispos. Como que é isso? Morre Pedro, que foi instituído pelo próprio mestre como sendo o patriarca da igreja, né? Não o mais importante. Existe uma diferença aí. A minha função aqui é desmistificar essas crenças limitantes. Ele foi instituído patriarca da igreja, não o mais importante da igreja. Lembre-se que Jesus, que ensinou a amar o próximo como a ti mesmo, para ele todos eram iguais, tinham a mesma relevância, né? E Jesus olhava o aspecto moral, né? Então não olhava se era homem ou se era mulher, se era mais velho ou se era mais novo, se era mais rico ou se era mais pobre, se era negro ou se era caucasoide. Isso para ele não tinha relevância. Bom, eu contei para vocês a história de Nero, né? E Nero já tinha destituído essa questão de martírio. Nero já tinha fechado os circos romanos, mas ele precisava resolver a questão da culpabilidade quanto ao incêndio de Roma, e ele encontrou nos cristãos, né, a desculpa perfeita para se livrar daquela culpa, né? Então, Nero manda martirizar Pedro e Paulo, que eram prisioneiros de Roma. Pedro e Paulo tinham saído de Roma, depois eles voltam para Roma, né? E aí acontece o seu martírio, tá certo? Bom, quando Pedro é martirizado, os cristãos ficam sem um patriarca. Então começam a surgir novos patriarcas. Quem eram eles? Os mais velhos, aqueles que tinham tido contato com o mestre ou com os seus discípulos, ou com os discípulos dos seus discípulos. Lembrem-se que o conhecimento se dava de forma oral, de boca a boca, né? Os anos ali estão passando. Lembrem-se que o primeiro evangelho do Novo Testamento foi escrito há quase 40 anos depois da morte do mestre, que é o Evangelho de Marcos. Não foi escrito por Marcos. Aliás, nem foi escrito pelos discípulos de Marcos, né? Depois de muito tempo, os discípulos dos discípulos anotaram. Lembrem-se que o conhecimento de alfabeto, a alfabetização era da elite, da elite, da elite. O povão não tinha acesso à escrita, não, né? Então, depois de muitos anos, já quase 40 anos depois da morte do Cristo, é que os discípulos dos discípulos de Marcos escrevem os apontamentos feitos por ele, né? Bom, então precisavam desses patriarcas, começaram a surgir esses pais da igreja, e eles receberam o nome de bispos, né? De bispos, que eram esses primeiros patriarcas depois de Pedro. Esses bispos depois deram origem aos papas. Por que papa? Porque eles eram chamados de pais da igreja. Papa é pai, pai da igreja, né? Bom, depois instituiu-se. Vocês lembram que Constantino oficializou o cristianismo, né? Mas ele não era cristão. Mas ele assumiu a administração da igreja, através de um sistema que se chamava cesaropapismo, ou seja, César e Papa. Então, tinha um Papa, tinha um bispo, mas ele era figurativo. Quem mandava mesmo dentro da igreja era o imperador e os seus escolhidos, né?
que o seu conselho, ele tinha um conselho que depois passou-se a chamar de teólogos, mas não eram teólogos, né? E aí, promovido por Constantino, por esse imperador, tem o primeiro concílio de Nicéia. Nesse concílio, uma coisa marcante desse concílio, além da condenação dos 3 capítulos que nós já estudamos, é que Jesus é proclamado Deus, né? Jesus jamais se proclamou como Deus. O que mais Jesus disse, que está na boca dos 4 evangelistas, nos seus escritos, o Filho do Homem, sempre se reportando como Filho do Homem, dada a sua condição de estar na carne, né? Mas ele disse a respeito da divindade do Pai, que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Depois os árabes conquistaram a Palestina e Jerusalém. Em função disso, vêm as cruzadas, né? O Papa convoca os cristãos para formarem um exército para ir tomar a Palestina e Jerusalém da mão dos árabes. Nós já explicamos os interesses escusos por trás dessas cruzadas e explicamos também a inversão de valores. Então, a violência agora deixa de ser contra os cristãos e a violência passa a ser executada pelos cristãos. Entenderam aí a jogada, a inversão de valores? É muito simples aí. Vocês veem a lei de causa e efeito, né? Então, quem estava numa situação reencarna em outra e aí começa a ter essas inversões. Bom, na primeira cruzada, eles conseguem recuperar Jerusalém e a Palestina, né? E a partir do momento em que eles conquistaram, abriu-se novamente a Cidade Santa para a peregrinação, que tinha naquelas datas, né? Páscoa, época da crucificação, Natal, essa coisa toda, mas no meio do caminho tinha uma pedra. Essa pedra eram os árabes, que estavam espalhados por vários cantos, que eles estavam em guerra para domínio, né? Aliás, um dos motivos das cruzadas era dos reis reconquistarem as terras que tinham sido tomadas por eles. Então, para proteger os peregrinos, surgem ainda nas cruzadas os templários, né? Com o objetivo de proteger os peregrinos. Bom, enfim, esses templários são monges guerreiros. Essa questão de proteger os peregrinos é ilusória, na verdade, eles são guerreiros, eles são treinados para guerrear, eles reconquistam muitas terras dos reis e dos nobres, acabam ganhando muitas doações em troca dessas conquistas, da proteção que eles davam para os reinos, né? E eles que tinham voto de pobreza absoluta, voto juramentado no sangue, de pobreza absoluta, se torna a casta mais rica que se podia ter, né? Eles eram tão ricos que o próprio rei da França devia para eles, tinha empréstimo com eles. Bom, o rei da França não tinha como pagar, o que ele faz? A melhor defesa é o ataque. Ele começa a perseguir os templários, pede ao Papa Clementino VII que destitua os poderes do templário, da igreja, que desassocie os templários da igreja. Isso leva 7 anos, porque o Papa resiste, até porque os templários enriqueciam a igreja, tudo uma troca de favores. Então, o Papa resistiu muito, até que chegou um momento em que não tinha mais como segurar aquele estado de coisas. E mesmo antes do Papa autorizar, o próprio rei já começa a perseguição e prende os líderes dos templários. Mas antes dele prender os líderes dos templários, os templários tinham
ouvidos em todas as partes, tinham os seus espiões mesmo, na acepção da palavra, treinados, e eles já sabiam que isso ia acontecer, lógico, e eles fugiram para várias partes do mundo, principalmente para um lugar que ainda não havia sequer descoberto oficialmente, as Américas. Muitos deles vão para as Américas, né? E para outras partes, disfarçados. Claro que eles se destituem da farda da Cruz Vermelha, né? E retornam para os seus pontos de origem, fogem. E aí tem todas as lendas de fugir com a Arca da Aliança, de fugir com os seus tesouros. Aliás, eles fogem mesmo com os maiores tesouros. O que eles deixam para trás é irrisório. Eu fiquei de contar para vocês a real história dos Templários com detalhes. Mas eu vou aguardar um pouco. Por quê? Porque você, aqui nesse grupo, está assim de Templários. Estou vendo o Marco aqui na minha frente, estou vendo o Ribamar, o Euler e vários outros, né? Então, tocar nessa ferida pode trazer para vocês um desajuste, pode trazer para vocês um desequilíbrio. Então, vamos aguardar mais um pouco? Vamos amadurecer mais, né? Para que a gente possa compreender as coisas sem trazer para dentro de nós culpas, ou raiva, ou mágoa. Já pensou se eu falo para vocês, falo, olha, um de vocês é o fulano de tal e o outro é o rei da França que mandou colocar você na fogueira. Já pensou? Então, vamos aguardar um pouco mais, né? Bom, aí vem o início da Idade Média, instituiu-se a Inquisição. Isso é um resumo, né, de tudo isso que a gente estudou até agora nessa parte. Primeiro, vamos entender uma coisa? Até agora eu mostrei a violência dentro do cristianismo, tá certo? Mostrei a violência contra o cristianismo e comecei a mostrar a violência do cristianismo contra todos. Tá certo? Tá entendido? Mas o que eu quero mostrar a vocês? Cristianismo vem de Cristo. Não pode ser sinônimo de violência. Jesus é o príncipe da paz. Tem alguma coisa errada no meio disso tudo. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Não é. Então, onde começou tudo isso? Onde que está tudo isso? A gente precisa entender. Vamos voltar um pouco no tempo? Vocês já ouviram falar das profecias, não já ouviram? Todos aqui já ouviram falar dos profetas. O próprio Jesus vivia falando dos profetas. Elias esteve entre vós e vós não o reconhecestes. Isaías, fulano de tal, Beltrano, Ciclano. Tem profeta, Daniel e a cova dos leões, tem profeta para todos os gostos, né? O Antigo Testamento está assim de profecias. Elas detalham desde o nascimento sem pecados, virginal, de um determinado Messias em Belém, sendo ele da tribo de Judá, da coroa de Davi, né? Ele detalha isso até a morte desse Messias, é tudo profetizado. Fala da linhagem, olha que interessante, essas profecias falam da linhagem dupla. Tanto Maria quanto José são da casa de Davi. E fala que o Messias, ele era herdeiro da coroa de Davi. Agora, eu já falei essa história para vocês, nós já fizemos um estudo disso, depois a gente vai voltando, porque a gente vai e volta, mas eu já falei para vocês que a genealogia que prevalece nos hebreus, no tempo antigo, né, muito raramente tinha o sistema matriarcal.
o que prevalecia 90% em todos os povos antigos era a genealogia paterna. Nós já não estudamos isso, né? Bom, se prevalece a genealogia paterna, por que tanta preocupação que o Messias vinha da casa de Abraão e que ele era da linhagem de Davi, sendo que Jesus não era filho de José? Qual é o problema aí, a questão aí? Eu fico sem entender, né? Porque se ele não é filho de José, se ele não é filho de um homem, por que tanta preocupação com essa linhagem de Davi, né? Bom, e também descreve a vida sem pecados, a obra expiatória dele pelos pecados do povo, isso tudo está errado, né? E aí prevê a morte do Cristo para salvar a humanidade dos seus pecados. Agora, nós temos que entender, isso aqui é a visão cristianista muito fundamentada no catolicismo, que é a primeira religião cristã instituída. Mas se a gente pensar, né, de uma maneira mais ampla, né, baseada até nos próprios estudos que vocês têm feito na doutrina espírita, nenhum ser, nem encarnado nem desencarnado, paga pelos pecados de outro. Ele pode ser missionário, ele pode ser um anjo guardião, ele pode ser um avatar, mas ele não, absolutamente, ele não vai passar, ele não vai pagar pelos pecados de outro, de jeito nenhum, né? Então, para quem tem a Bíblia e gosta de pesquisar, tem o Salmo 22. Eu pedi para duas pesquisas, o Salmo 22 e o profeta Isaías, principalmente no capítulo 53. Os dois falam de uma forma surpreendente, né? Eles fazem uma previsão assim bem detalhada da crucificação de Jesus, só que eles fazem é engraçado, como eu citei para vocês o Salmo 82, 1000 anos antes de Cristo, né? Então, tem aqui um exemplo. Ó. O Messias teria as mãos e os pés traspassados. Está lá no Salmo 22, versículo 16. E também está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25. Depois fala assim, os ossos do Messias não seriam quebrados. Por que ele fala isso? Porque na crucificação, geralmente as pernas e os braços eram quebrados para poder acelerar a morte. E ele não teve os ossos quebrados, né? E depois diz o seguinte, que os homens iriam lançar sortes pelas roupas do Messias. Isso aconteceu com os soldados romanos que estavam ali. Então, é muito detalhado isso. E lá em Isaías 53, ele não fala Messias, ele fala servo sofredor. Então, a sua profecia é muito interessante, porque ele diz que esse Messias seria morto, como se fosse um sacrifício vicário, ou seja, um sacrifício em troca, um sacrifício em pagamento pelos pecados do seu povo. Olha só o que ele fala, né? Ele também fala outra coisa, isso 700 anos antes de Jesus nascer. Ele diz que esse Messias, ou esse servo sofredor, ele ficaria em silêncio na frente dos seus acusadores. Bom, o que aconteceu com Jesus quando estava ali diante de Pilatos, e Pilatos pedindo ao povo que escolhesse entre ele e os ladrões, os criminosos, né? Diz que esse Messias seria rejeitado pelo povo.
diz que esse Messias estaria entre os criminosos na sua morte. E diz que esse Messias seria sepultado com os ricos. Lembra de José de Arimateia? Né? Então, aqui, ó, esse aqui é parte do Salmo, do versículo de Isaías, então, capítulo 53, versículo 5, que diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é uma profecia, né? Então, depois de profetizar que esse ser sofredor de Deus ia sofrer pelos pecados do povo, ele disse que ele seria, então, cortado da terra dos viventes, ou seja, ele morreria. Ele seria cortado do mundo dos vivos, né? E que ele veria a sua posteridade e que o Deus Pai prolongaria os seus dias. Aqui ele está fazendo uma alusão à ressurreição, né? Então, Isaías reafirma essa promessa de ressurreição e diz que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e que ficaria satisfeito. Ele está vendo isso até hoje, né? O esforço da sua obra, o fruto da sua obra, e ele não desiste, e ele ficará satisfeito com toda certeza, como ele já está satisfeito, porque muitos já estão despertando, né? Então, isso é uma verdade. Isso é uma profecia. Agora, uma pergunta. Você podia abrir aqui só um instante, por favor, porque eu gosto de olhar nos olhos. Então, uma pergunta aqui para vocês. Para que são feitas as profecias? Por que as profecias existem? Né? A gente pode perguntar, a gente pode responder o seguinte: as profecias existem para nos dar um norte, para nos mostrar o futuro, não é isso? As predições que estão escritas lá no último capítulo da Gênese, né? Para quem é espírita estuda muito o livro dos Espíritos e Evangelho e esquece da Gênese, esquece do céu e inferno, que é a justiça divina, né? Mais ou menos o livro dos médiuns, é preciso entender, já que quer compreender a doutrina, né? Então, as predições, as profecias, as premonições, elas existem para quê? Para nos dar um caminho, um norte, né? Se elas não existissem e se elas não fossem verdadeiras, não haveriam médiuns de premonição, né? O próprio Chico Xavier fez muitas premonições através de inspiração de Emmanuel e de outros espíritos, ele fez muitas premonições. Então, para que são feitas as profecias, né? Eu trouxe aqui, né? Depois eu quero explicar para vocês como é que funciona o nosso processo mediúnico aqui, para vocês entenderem como que funciona eu com o meu canal, né? Aí eu falei, eu trouxe aqui, e vocês ficam pensando, como que ele trouxe, né? Mas eu vou explicar para vocês. Eu trouxe um trecho de uma carta de Paulo aos Coríntios, está lá no capítulo 14, versículo 1 a 3, e diz o seguinte: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha aí, os dons espirituais. Quais são os dons espirituais? Não são os dons mediúnicos? Não são os dons mediúnicos? E de curai. E de curai. Olha só, e de pregai. Pregai, né? A psicofonia, o dom de falar, a oratória, né? A intuição, a percepção, né? Olha aí os dons. Mas ele diz o seguinte, principalmente de profetizar. Por quê? Se hoje o principal dom espiritual é a psicofonia ou a canalização, até 10 anos atrás, o principal dom era a psicografia. Não era? Um pouco antes, nós tínhamos o dom
da cirurgia mediúnica com instrumento. Um pouco mais, nós tínhamos o dom da materialização. Olha o médio Peixotinho aí e vários outros. Né? Então, cada era tem um dom. Nós estamos vivendo a era do dom inteligente. Antes, nós tínhamos os dons físicos, materiais. O único dom inteligente que tinha na época de Paulo era a profecia. Lá não tinha psicografia, porque não tinha escrita. Só os escribas sabiam escrever. Não tinha outros dons, né, materiais, mas tinha o dom da oralidade. Olha Pedro, olha Tiago, olha Paulo. Paulo era psicógrafo, gente. Ou vocês não perceberam que Paulo era médio de psicografia? Presta atenção, né? Então, Paulo era psicógrafo. Olha o que Paulo fala. Seguir a caridade, quer dizer, vamos fazer a caridade. Por que seguir a caridade? Porque Jesus, eu falei quinta-feira passada, Jesus falou o seguinte: e de pregar, e de curar, e dai de graça o que de graça recebeste. Olha o dom da caridade. Seguir a caridade. Vai lá e faz o que o mestre mandou. Procurai com zelo os dons espirituais, ou seja, colocar em prática esses dons que vocês têm, porque os primeiros discípulos ou apóstolos, seja lá o nome que vocês derem, eles eram o quê? Médiuns ou sensitivos, não importa a denominação. Mas ele fala o seguinte, naquela época, observai principalmente o dom de profetizar, porque era o dom inteligente. O dom inteligente, profetizar e psicofonia, né? Por quê? O que fala em língua estranha, vocês já ouviram falar nessas línguas estranhas, né? Depois a gente explica um pouco mais sobre isso. A língua dos anjos, que até hoje tem por aí. Quem fala língua estranha está falando somente para si. Interessa somente a ele. Porque ninguém o entende. Ninguém o entende. Isso é Paulo que está falando, gente, não sou eu, não. Por isso que eu falo que isso aqui, esse estudo tem que ser aberto, não pode ser fechado, não pode ser uma escola iniciática, não pode ser para um grupinho de pessoas. Porque você não pode fechar o conhecimento, você não pode aprisionar. Então, o cara recebe um espírito e fala em língua estranha, a língua dos anjos. Ele está falando somente para ele. E o conhecimento ali que, porventura, vem para ele em forma intuitiva, só serve para ele. Porque ninguém o entende. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ninguém o entende. Tá certo? Mas olha o que o Paulo fala. Mas aquele que profetiza, o médium de premonição, aquele que profetiza, fala aos homens. Está falando para todo mundo. Não tem mistério, não tem segredo. Ele fala para quê? Para que servem as profecias? Edificação, exortação e consolação. Pronto. Para que servem as profecias? Para que as profecias são feitas? Aí o apóstolo Paulo responde: edificação, exortação e consolação. Essa é a função das profecias. Essa é a função. Exortar, edificar, consolar. Então, vamos lá. Eu estou pegando citação bíblica para não falar que isso é coisa da minha cabeça, tá? Então, vamos lá. Nós temos também a Gênese, para poder embasar. Temos também o caminho da luz, que o Marco gosta tanto, para poder dar embasamento aqui para nós. Então, vamos lá. Qual é a primeira função da profecia? Exortar. O que é exortar? Trazer a ideia de encorajar. Ele não tem uma ideia específica de repreensão, mas de fortalecimento. Então, aqui,
Sabe aquelas profecias de destruição, de fim, de destruição, de morte, não sei o quê? Olha aqui, nós vamos depois entender, em algum momento, o Apocalipse, tá? Nós vamos destrinchar isso em algum momento do nosso estudo. Olha aqui, a ideia é encorajar. Não tem uma ideia de repreender, mas de fortalecer. Segunda função da profecia, edificar, construir, colocar uma base, começar a partir de, ou seja, eu faço uma profecia e aí eu começo a partir dessa profecia edificar algo, tá certo? Terceira função da profecia, segundo o apóstolo Paulo. Vou repetir, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo. Qual é a terceira função? Consolar. Por quê? Porque ela apresenta uma ideia de despertar, de acalmar, de consolar, de ficar do lado de uma pessoa para trazer conforto. Essa é a função da profecia. Profecia que fala assim, você vai morrer daqui 5 dias. Você vai lá na cigana que lê a sua sorte, você paga lá uma fortuna e ela fala assim, ó, está prevista aqui na linha da sua mão que você vai morrer num acidente de carro. Pronto, acabou. Está errado. Por que está errado? Porque existe um embasamento apostólico sério, como são as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo são sérias, são psicografadas, e existe esse embasamento dizendo que as profecias, uma das principais funções dela é consolar. E consolar não é passar medo, não é amedrontar, não é dizer que o fim do mundo está aí, o mundo vai acabar. A gente precisa entender essas coisas. Está claro isso aqui para vocês? Está bem claro? Pois bem, vamos continuar entendendo essas profecias. Então, as profecias sobre o assassinato de Cristo, porque ele foi assassinado, vocês concordam? Que a palavra adequada para a morte, porque os cristãos, a morte do Cristo, o sacrifício, o assassinato do Cristo, o homicídio do Cristo. Tá certo? Então, as profecias sobre o assassinato do Cristo existiram para quê? Para evitar que isso acontecesse. Porque o próprio Emmanuel fala sobre isso, que as profecias existem para não acontecer. A partir do momento, olha o apóstolo Paulo, edificar. A partir do momento que vários profetas fizeram a mesma profecia, o que se deveria edificar a partir dessas profecias? Uma condição cultural de pai para filho, já que elas foram feitas 1000 anos antes do fato, 700 anos antes do fato, 300 anos. Então, havia tempo hábil para se criar uma nova cultura de pai para filho, em que se evitasse esse estado de coisas. Vocês têm que lembrar que quando as primeiras profecias sobre o Messias foram feitas, Jerusalém ainda não era domínio de Roma. Tá certo? Ainda não era domínio de Roma. 1000 anos atrás, o Sinédrio ainda não tinha força. 1000 anos atrás, tá? Nós estávamos... Ó, se vocês lembrarem que 1500 anos antes de Cristo, Moisés estava praticando o êxodo. Não faz sentido. Então, elas existem para que não se cumpram, ou que se cumpram a partir do momento em que você cria um novo estado de coisas. Então, veja bem, o que acontece? Vocês vão fazer uma consulta com um guia espiritual, né? E vocês querem saber, será que eu vou conseguir aquele emprego? Então, eu estou pleiteando esse emprego. Será que eu vou passar no concurso? Aí o espírito
fala assim para vocês, ó, você vai passar sim, você vai passar, não sei o quê, e aí você não passa. Ele está falando para você o que você quer ouvir. Depende dele você passar? Oi? Depende dele você passar? Depende dele você conseguir um emprego? Ele pode te intuir para as palavras certas que você vai falar na entrevista, ele pode te lembrar do que está sendo cobrado no seu momento do teste, mas não depende dele. É preciso a gente começar a entender essa situação. Aí tem aquele fato seguinte, pedem para um determinado médium e dar passe no enfermo, o espírito se manifesta. Fulano vai ficar bom? Vai. Aí ele morre. E ele ficou bom, porque ele morreu. E aí você não entendeu nada. Então, a função aqui é consolar, é exortar, é edificar, e não articular para que o fato aconteça. Se uma profecia aponta para uma calamidade ou para um crime, a sua função aí é a de exortar o homem a não permitir que aquilo ocorra. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Mas é isso. Então, houve um aviso milenar de um fato que poderia acontecer. Agora, por que esse fato poderia acontecer? Porque o Cristo da Terra é o mesmo Cristo de Capela. Ele encarnou em Capela e ele assumiu a persona do nome Micael, que aqui na Terra vocês chamam de Miguel. Ele trouxe todo a legião que habitava o baixo e o médio umbral lá de Capela para a Terra, que ele também era Cristo e era um mundo primitivo. Era um mundo primitivo, um mundo que estava começando. Traz eles para cá. O Cristo sabia quem eles eram. Os alambaques violentos, né? Os trucidadores, aqueles criminosos empedernidos no mal, ele sabia quem eles eram. E mesmo vindo para cá, aceitando vir para o planeta, porque ele conseguiu, através de negociações, que ele não impôs a violência nos chefões, eu estou falando da ordem dos líderes, ele não impôs violência, ele negociou, ele fez com que eles aceitassem vir para cá, nesse expurgo, né? Mas ele sabia o que poderia vir desses homens. E ele se compromete com todos aqueles milhares de seres que estavam vindo para cá, que ele estaria presente aqui entre eles, para mostrar a eles que era possível, sim, se recuperar, uma vida de amor. Ele vinha lembrar dessas coisas a esses homens. Então, havia no inconsciente coletivo essa preocupação de que esses alambaques, num momento qualquer, poderiam se rebelar contra o Cristo quando ele aqui estivesse. Isso estava no inconsciente coletivo desses capelinos que vieram para cá e que tinham o dom da presciência, ou da premonição, ou da predição, ou da profecia. Né? Então, isso é interessante da gente entender, da gente perceber, para conhecer essa lógica. Então, toda a violência que houve contra o Cristo, se você olhar o histórico espiritual, você começa a encontrar conexões. Quem era o Barrabás?
quem era o Herodes, quem eram os sacerdotes do Sinédrio, e quem eram os discípulos, e quem era aquele povão que estava ali. Qual é o papel de cada um? O que eles eram? Eu já falei, eu já dei uma dica de Nero aqui. Quem era Nero? Lá em Atlante, né? Falando de Nero lá em Capela. Eu já dei uma dica. Então, cada um tinha. Aí você começa a entender a preocupação dos profetas. E olha, o Messias vai ser. É o cordeiro. Por que cordeiro? Porque cordeiro é um filhote de ovelhinha, dócil. Ele não reage. Você já matou um cordeiro? Que coisa horrível! Porque ele não reage. Ele é imolado, ele literalmente é sacrificado. Então é chamado de Cordeiro de Deus porque ele não reagiu. Agora, ele sabia o que estava acontecendo, é claro. E o interessante é o seguinte: ele sabia o que estava acontecendo, ele respeitou o livre-arbítrio daqueles capelinos que o estavam condenando. Ele aceitou o livre-arbítrio deles de tomar aquela decisão. Olha, Herodes já estava num estágio de mudança de status. Olha, Herodes estava ali com os dois pratos da balança. Ele aceitou o livre-arbítrio. Ele não impôs, ele podia fazer assim, ó. Porque ele ia se desintegrar. Molecularmente falando, atomicamente falando, o corpo físico dele já não suportava mais a pressão da sua essência. Ele ia e ele podia se desintegrar ali na frente de Herodes. Sumir. Mas ele respeitava as leis físicas, as leis humanas. Ele foi julgado caladinho, ele aceitou o livre-arbítrio, ele sabia. Gente, ele olhava para a multidão, ele olhava para Herodes e ele pensava assim: vocês não são isso, vocês estão isso. Eu olho para vocês e eu vejo um Cristo superior dentro de cada um de vocês. Eu vejo no que vocês vão se tornar. E é por isso que eu perdoo vocês. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Olha a riqueza dessa afirmação. Eles
Todos estão me vendo? Problemas de tecnologia, né? Normalizou. Uma tecnologia atrasada, mas tudo bem, né? Mas, então, como nós estávamos falando, é preciso entender essas coisas para a gente saber o que está acontecendo no momento presente. E aí, cada coisa no seu lugar, tem que ter maturidade. E hoje, a maturidade que vocês precisam é do auto-perdão, de se perdoar, porque vocês eram ignorantes, né? Então, veja bem, e aqui a gente está caindo na reta final desse estudo, porque temos muita coisa ainda pela frente, né? Como vocês sabem, eu não tenho pressa. Toda violência que houve no cristianismo contra o cristianismo e do cristianismo contra o mundo, até a oficialização do cristianismo como religião, não se compara ao que houve posteriormente. Mais violência? Em nome do Cristo? É triste, né? Usar o nome do Cristo, olha, as cruzadas, os templários, que tinham... Os templários tinham um objetivo, tinham um ideal maravilhoso. Gente, aí vem a Idade Média, né? O grande período de trevas para a humanidade. Aqui eu não vou estudar história com vocês, mas nós vamos entender por que se chama período das trevas, período da escuridão, né? Um período, nós já até fizemos alguma coisa, falamos alguma coisa lá no estudo das cruzadas, esse período do feudo, do esvaziamento do feudo, né? Da vagabundagem, que era levava a quê? A uma pouca mobilidade ou uma forte hierarquia entre as classes. Então, as classes não se misturavam. Nobreza, aí aqui vinha o exército, logo seguido a nobreza e o clero e exército ali. E aqui a base da pirâmide, o quê? O povo. Os plebeus que falam, plebeus. Né? Então, não tinha mobilidade, não se misturava. Quem nasceu numa família de sapateiro, que construía os tamancos, os sapatos, ia morrer sapateiro por várias gerações. Não se podia mudar de profissão. Os artesãos, por exemplo, não podiam mudar de ofício. Não podia mudar. Não tinha como. Né? Uma moça, filha de um artesão ferreiro, ia casar com um moço, filho de um artesão ferreiro. Então, tinha pouca mobilidade. Além disso, o que marcou muito essa era? Muitas guerras. Guerras demais. Guerras guerras de um querendo... Lembra lá dos muçulmanos tomando a Palestina? Tomando Jerusalém? Isso era pouco. Por quê? Os feudos eram pequenos impérios. Um nobre, um feudo, ele tinha o seu próprio exército. Um feudo brigava com outro feudo para ampliar suas terras.
né? Vários feudos brigavam com vários outros feudos, uma nação contra outra nação, para a gente entender melhor. Né? Então, veio o quê? A peste negra. Dizimou parte da população. Agora, é interessante também que isso é cíclico, né? A gente tem que entender isso. E aí vem uma coisa, eu não vou adentrar, não vou me aprofundar nisso, por isso que eu quero acabar logo esse tema, os bárbaros crimes do Santo Ofício. Da mesma maneira como eu não quero falar dos templários agora, aqui também tem muitas vítimas do Santo Ofício. O meu próprio canal é uma dessas vítimas, né? Então, o que acontece? A gente fica fazendo a conta de quantos milhões de pessoas morreu nas mãos de bárbaros como o nazismo, né? Esse sistema bárbaro, quantos morreram? Mas a gente não conta quantos milhões morreram nos crimes do Santo Ofício, porque muitos não foram computados. Milhares deixaram de ser computados. Só foram computados aqueles que tiveram seus julgamentos dentro das... Como que chama quando tem o julgamento? Mas não chamava júri. Mas dentro desses ofícios, né? Desses tabeliões que eles estabeleciam. Então, a maior parte desses crimes, porque era o seguinte, uma igreja aqui no Brasil, ela não se comunicava com a igreja de Roma, nem de Espanha, nem de Portugal, tinha aquele contato, a dificuldade de comunicação era muito grande, era via Oceano Atlântico. Se demorava meses para uma carta chegar de um ponto a outro. Mas acontece o seguinte, a igreja brasileira sabia do que estava acontecendo, na Espanha, em Portugal. Estou citando Espanha e Portugal porque teve uma fase do Santo Ofício muito cruel na Península Ibérica, né? Ali naquela região hispânica e tudo mais. Então, o que acontece? Eles sabiam, eles instituíram o seu próprio ofício aqui, os seus atos de fé, aqui, da sua maneira. Terminou lá a Inquisição e aqui continuou. A revelia. A gente fala em escravidão aqui nesse país e não fala do crime da igreja aqui nesse país. A revelia. E não foi computado. Isso não foi catalogado. Né? Então, o que acontece? Contando com igrejas, mosteiros, catedrais espalhados por toda a Europa, apoiado pelos reis, apoiado pela nobreza, né? O catolicismo, né, que é o novo nome do cristianismo, ele tinha total poder, total hegemonia nessa época. Ele era o poder. Ele era o poder de tal forma que os reis já não se coroavam se não fosse pelas mãos do Papa. Né? Então, é um período, teve muita coisa boa na Idade Média, teve muita descoberta boa, teve muito avanço, teve vários avanços, mas foi um período negro por causa desses crimes bárbaros. Né? Principalmente na baixa Idade Média, a baixa, aquela que começou bem logo após esses acontecimentos que eu narrei. Exatamente, nos idos de 1200, de 1300. Né? Então, o que acontece? Nesse tempo, né, havia ainda muitos praticantes do politeísmo, dos deuses pagãos. Né? E a igreja, é claro que a igreja não admitia a prática de nenhuma outra doutrina que não fosse a deles. Agora, engraçado que ela sofreu isso, esse preconceito, lá no início da sua Constituição. Por
que ela esqueceu do que ela passou? Agora que ela é poderosa, né? Então, o que acontece? Muitos ainda tinham as suas antigas convicções, nas suas antigas religiões pagãs. Os celtas, por exemplo, mesmo os descendentes dos celtas, era muito difícil para eles se desvincularem dos seus costumes, se desvincularem de tudo aquilo que eles traziam da sua cultura, passando de pai para filho. E eles estavam vendo uma igreja viciada, uma igreja cheia de poder, de mandos e desmandos. Então, eles não queriam essa igreja para eles. Então, muitos começaram um processo inverso de sair do cristianismo e retornar aos seus antigos deuses. Não se esqueçam que nós estamos falando de hebreus reencarnados. E os hebreus reencarnados, os hebreus não eram monoteístas. Eles tinham Deus como entidade, o Deus, né? O Deus como entidade maior, mas eles tinham vários outros deuses. Nós já estudamos isso, está lá na Bíblia, né? Então, o que acontece? A partir do século XIII, os anos de 1200 e tudo mais, as primeiras investigações foram autorizadas pela igreja, lá no Baixo Clero, isso nós estamos falando do Baixo Clero. A igreja não queria perder o seu monopólio, e ela estava perdendo muitos adeptos, né, que estavam voltando para as antigas crenças. E aí não tinha o dízimo, né, também. Então, eles começaram eles autorizaram as primeiras investigações. Leia-se por investigações, perseguições, para qualquer um que representasse uma ameaça ao corpo de Cristo, porque a igreja era o corpo de Cristo, né? A igreja era o corpo de Cristo. O interessante é que ela derramou o sangue do Cristo, né? Então, ela tinha autoridade, ela dava autoridade a qualquer um para matar em seu nome. Aliás, matar em nome do Cristo. Nós já estamos acabando, viu? Nós já estamos terminando. Então, logo em seguida, a chamada Milícia de Jesus Cristo. Milícia de Jesus Cristo foi o nome da primeira polícia católica, da primeira polícia da igreja, né? Então, logo em seguida a essa chamada Milícia de Jesus Cristo, foi destacado o primeiro grupo de clérigos, de sacerdotes, né? Esses sacerdotes eram responsáveis por perseguir os desobedientes e por, claro, julgá-los e aplicar as penas que cabia de acordo com o seu entendimento. Então, começou a surgir aí aquilo que se chamava como fiscais da fé. E esses fiscais da fé podia ser qualquer um, não precisava ser sacerdote. Podia ser qualquer cidadão. Ele era um fiscal da fé. Foi aquilo que nós já comentamos, né? O fulano não gostava do Beltrano, ele ia na igreja e denunciava aquele Beltrano como sendo um pagão, como sendo um adorador do diabo, como sendo de uma religião pagã e tudo mais. E aí, lá no Baixo Clero, em 1200 e pouco, já se utilizava das torturas e da fogueira como forma de inibir o avanço de outras religiosidades. Agora, vamos comparar aqui uma coisa para depois, lá na frente, a gente entender. Aqui, né, se utilizava supostamente essas torturas, né, para inibir outras pessoas
de avançar nessas crenças que não eram cristãs. Lá no nazismo, eles utilizavam das torturas, mas não tinha a menor preocupação em avançar, porque aqui eles matavam a pessoa com a Bíblia aberta e perguntando à pessoa se ela se convertia. Mesmo ela dizendo que se convertia, eles matavam da mesma forma. Por que eu estou fazendo uma comparação com o nazismo? Depois vocês vão entender. Lá no nazismo não se... Você aceita deixar de ser judeu para evitar a câmara de gás? Você aceita deixar de ser homossexual para evitar a morte? Você aceita deixar de ser cigano? Não, eles não perguntavam mais. Eles já matavam direto. E aí vocês vão entender isso depois lá na frente. Muitos desses torturados se tornaram nazistas. Aqueles que não tinham, que eram muito ignorantes, que não viram nesse crime a sua redenção, né? De outros crimes, até crimes capelinos, né? E aí eles se revoltaram, como muitos escravos ganharam a redenção, como os pretos velhos que vocês conhecem, outros não, se rebelaram e se tornaram algozes. Então, só para entender, tá? Então, teve aí muitos crimes, e nós não vamos falar. Eu autorizei só a imagem de Joana d'Arc, porque ela é amplamente conhecida e divulgada, são tão bárbaros, é inconcebível a barbaridade. Olha, jogar cristão para os leões, crucificar criminosos é fichinha. É fichinha. Perto desses crimes, né? Depois, um pouco mais para frente, já lá no médio, na média, Idade Média, né? Durante o século XV, o movimento inquisidor sofre uma pequena decadência na Europa, mas ganha força na Espanha e em Portugal. E para onde ele se espalhou? Lembrem que a Igreja Católica tinha ramificação no mundo todo, e que a Espanha e Portugal estava colonizando horrores. E aonde ela colonizava, quem que ia? A Igreja, não era isso? A Igreja que ia com os colonizadores. E eles já iam, e já colonizavam, e já cristianizavam, e já praticavam a Inquisição. Tá? Então, depois há um refortalecimento da Inquisição, tá? Com os reis católicos espanhóis. Então, essa coisa bárbara, esse crime bárbaro, tá certo? Com muita motivação econômica, lembrando que cada um que era julgado na Inquisição tinha os seus bens expoliados, seus bens eram expoliados. Geralmente, aí é que está. A Inquisição tinha os autos de fé todos narrados, né? Escritos, registrados. Mas tem um detalhe aí que vocês não sabem. Quando alguém era acusado pelo Santo Ofício, ele era acusado por bruxaria. Mulher, então, coitada das mulheres. Tudo quanto é mulher era bruxa, né? Uma mulher era violentada por um homem, aí o homem ia na igreja, acusava ela de bruxaria, ela se apossou do demônio, o demônio apossou... Não, uma coisa absurda. Só que essa mulher não ia sozinha. Toda a família dela morria com ela. E não era registrado. Tá bom? Então, por exemplo, um homem que era acusado pela Inquisição, a sua esposa e os seus filhos também eram mortos. E por que isso acontecia? Porque aí a igreja expoliava os bens daquela família. Então, é por isso que, quando não eram mortos,
eles eram escravizados e aquilo tudo que vocês conhecem. Então, tinha uma motivação econômica aí muito forte mesmo, né? Então, veja bem, lá na Península Ibérica tinha uma questão que não era da bruxaria, como tinha na Europa. Em Portugal, por exemplo, tinha uma questão, olha o nazismo para vocês me entenderem, muito forte. Por quê? Além da motivação religiosa, os judeus tornaram-se demônios aos olhos da igreja. Eita, que assunto bom, hein? Que coisa boa de conversar nesse estudo, hein? Tudo isso para mostrar por que o planeta Terra está tendo Covid em 2021. Né? Por que isso? Porque os judeus se tornaram riquíssimos. Riquíssimos. Ficaram poderosos. E aí, lembra dos templários? Emprestando dinheiro para o rei Filipe lá da França? Né? Em Portugal aconteceu a mesma coisa. Aí chegou um momento, porque o Filipe mandou matar a liderança lá dos templários, mandou matar os templários e tudo mais. Lá em Portugal, o rei Manuel I, ele, em vez de mandar matar, ele queria obrigar os judeus a se converterem ao cristianismo. Né? E é claro que os judeus não aceitaram isso, porque o que acontece? Os judeus, eles não aceitam que Jesus é o Cristo, é o Messias, que foi anunciado pelos profetas que eu li hoje para vocês. Por que eles não aceitam? Porque no tempo de Jesus havia milhares de Messias com características parecidas àquelas que foram descritas pelos profetas. Estudem isso para vocês verem. Né? Então, os judeus não aceitavam conversão. Eles não aceitavam. Aí, o que acontecia? Bom, já que eles não aceitam a conversão e acirrou os ânimos entre os católicos e os judeus, e aqueles judeus que aceitaram a conversão acirrou os ânimos com os com os seus ex-compatriotas, então virou uma confusão total. E aqueles que não aceitaram a conversão, claro, eram julgados pela Inquisição. Né? Então, os católicos eles não viam com bons olhos a conversão dos judeus portugueses. Eles não acreditavam que eles tinham convertido de verdade. Os novos cristãos, os novos católicos, eles viam isso com desconfiança. Né? Então, acirrou-se os ânimos. Então, houve muitos episódios de violência. Muitos episódios. Né? Então, teve essa autorização para instalar o Tribunal do Santo Ofício em Portugal e com todas as consequências que vocês podem imaginar. Né? Então, houve uma violência absurda, muito grande, com episódios de intolerância, episódios de sangue, de sentenças. O julgamento pela Inquisição era um absurdo. Era um absurdo, porque não havia julgamento. Havia um decreto dizendo, olha, você está condenado pelo crime disso, 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 disso e disso, e pronto. Né? Então, esse dado aqui estatístico, que é um dado da igreja, é fictício, de que houve 50 mil mortes ao redor do mundo. Totalmente fictício. 50 mil os condenados na Europa. E se você multiplicar pelos familiares que morreram, mas esse número aqui é muito irrisório. É muito irrisório. Então, isso, gente, não é para falar mal do catolicismo, porque vocês eram católicos.
Não é para falar mal do cristianismo, porque vocês são cristãos. Isso é para mostrar a magnitude, a grandeza, né? E a maravilhosa oportunidade que é o processo da eternidade do espírito, da reencarnação, de saber que o espírito ele é criado simples e ignorante e que por a sua opção, pelo seu exercício do livre-arbítrio, ele faz opções que o levam a degradar-se de uma forma sórdida como espírito, mas que Jesus continua dando a ele a oportunidade dele se reajustar com as leis divinas, e que se ele não tivesse investido, se ele não olhasse para Judas e dissesse, Judas, eu sei quem você é, eu sei quem você pode se tornar a ser, eu sei quem você vai se tornar, eu acredito na sua recuperação, eu sei, Judas, que você não é isso. E aqui está Judas, Joana d'Arc, né? E várias outras reencarnações de Judas. Se ele não olhasse para cada um de nós, para cada um de vocês, não pelo que vocês fizeram, não pelo que vocês eram, não pelo que vocês estavam, mas por quem vocês se tornariam. Pela essência divina que existe dentro de cada um de vocês, pelo Cristo interior que há dentro de cada um de vocês, ele não permitiria que os seus mais elevados assessores, como são os arturianos, os pleidianos, os venusianos, e o meu próprio povo, os andromedianos, estivessem no planeta Terra, no sistema solar como um todo, na galáxia Via Láctea como um todo, através do comando Astacharan, através de tantas intervenções para dizer, eu sei quem vocês são, eu amo vocês infinitamente. Eu perdoo vocês, vocês também precisam se perdoar, vocês também precisam despertar e dar o próximo passo. Essa é a beleza. Essa é a beleza desse ensino. Essa é a beleza, né? Depois de uma experiência lamentável, né? A Igreja Católica, através desses papas memoráveis, como João Paulo II, né? Como o próprio Francisco, né? A Igreja vem, no ano de 2000, reconhecer a natureza desastrosa dos seus atos. E por que ela faz isso? Porque a Igreja também está amadurecendo. Porque a Igreja também está evoluindo. Ela precisa crescer. Então, grandes papas vieram substituir grandes alambaques. Grandes reptilianos reencarnados como papas, como imperadores. Vêm avatares. Gente, vocês não têm noção quem é um Papa João Paulo II? Ele é um assessor direto de Maria. Direto, como Celina. Então, a Igreja também está crescendo, a Igreja também está evoluindo. Né? E para encerrar, a noite de São Bartolomeu, em 1572, que também é um derramamento de sangue terrível, né? Que destrói milhares, centenas de pessoas, né? Tudo em nome do Cristo. E aí, para quem gosta, nós vamos falar dessa relação da Revolução Francesa com o cristianismo, porque a gente acaba com essa Idade Média, a Idade das Trevas, e vamos para a Idade da Luz, para o Iluminismo. Aí acaba a violência. Será que acaba? Mas nós vamos acabar. Se Deus quiser, nós vamos acabar.
porque a Terra está evoluindo, a Terra está, né, no seu processo de ascensão e é preciso. Se não se acaba com a violência praticada pelos homens, tira-se os homens que praticam a violência. Não é assim? Tenho dito.